Olá, amigos. Iniciamos o Evangelho Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense com a mensagem extraída do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro da lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não desprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. E com a mensagem edificante, rogamos ao Senhor Jesus, a espiritualidade que nos assiste, as bênçãos necessárias. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, os órfãos. Item 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exportar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar um pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não descarregue para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorrei vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis, lembrai-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seria eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os tivesse esperando? Daí, delicadamente, juntai aos benefícios que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma caridade, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a resolver a lâmina no coração que sangra. Considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós, mesmo e pelos vossos.
um espírito familiar. Paris, 1860. Agora para o comentário do item 18 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Órfãos. Meus irmãos, esse item ele trata do tratamento, né, e do cuidado com os órfãos dentro da ótica do Espiritismo e também do ensinamento cristão. Esse item especificamente é uma reflexão sobre o dever de amparo e também a responsabilidade que a sociedade, as pessoas e a família têm em relação àqueles que perderam seus pais, sejam por morte ou por outras circunstâncias que o deixaram desamparados, e também aborda de maneira mais ampla a caridade aplicada aos órfãos, enfatizando justamente que a verdadeira caridade cristã envolve o cuidado, a proteção e a educação das crianças que perderam seus pais. O nosso mestre Allan Kardec, ao tratar do tema, ele traz a ideia de que os órfãos não devem ser vistos como vítimas, mas como seres humanos com direitos e com necessidades que devem ser atendidos. O Espiritismo, que tem uma visão humanitária e moralista, ele nos ensina que os órfãos merecem ser tratados com amor e respeito, visto que, de acordo com a doutrina espírita, todas as criaturas, meus irmãos, são filhos de Deus, merecendo a mesma dignidade e carinho. A preocupação com os órfãos também inclui, com certeza, a ideia de que devemos proporcionar não apenas o sustento material, mas também uma educação moral e espiritual que ajude no seu desenvolvimento como seres humanos plenos. Kardec também nos orienta a olhar para os órfãos na verdade, né, ele nos orienta a olharmos para os órfãos com mais do que uma simples ajuda material. O Espiritismo, ele convida a sociedade a agir de forma mais integral, dando aos órfãos oportunidades para o seu crescimento emocional, moral e espiritual. Esse cuidado, meus amigos, vai além da simples doação ou assistência física. E tiramos algumas lições importantes. A primeira, a caridade verdadeira, né? A caridade verdadeira, meus irmãos, que os Espíritos nos ensinam, não é apenas dar bens materiais, mas ajudar no desenvolvimento espiritual das pessoas, inclusive os órfãos. Isso significa guiá-los para uma educação moral sólida e também para a compreensão dos valores da vida, como o amor, a fraternidade e também o perdão. Segundo, responsabilidade moral, né? Esse item nos alerta que a responsabilidade com os órfãos não é apenas um dever de quem assume a guarda, mas também um compromisso coletivo. A sociedade deve proporcionar meios para que esses indivíduos possam crescer e se tornar cidadãos de bem, independentes e responsáveis. A terceira lição é o valor das lições espirituais, né? O Espiritismo, conforme já foi exposto, nos lembra que os órfãos não são apenas pessoas necessitadas de cuidados temporários, né? Mas espíritos em uma jornada de evolução. E assim, é muito importante, meus amigos, que o auxílio a eles também contemple a educação que favoreça o desenvolvimento espiritual e moral. E o que podemos concluir dessa mensagem é que os órfãos é um convite para que a sociedade reveja a forma como trata as crianças que perderam seus pais e busque um cuidado mais profundo que vá além da assistência material. E Kardec também nos chama a adotar uma postura, né, de solidariedade genuína, ajudando os órfãos a se desenvolverem plenamente, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. Meus irmãos, após a leitura do Evangelho e das reflexões feitas, e felizes e agradecidos por esse banquete espiritual que nos foi ofertado no dia de hoje, que possamos nesse momento, em sintonia com a espiritualidade de luz,
com os benfeitores espirituais da nossa casa. Nesse momento, elevarmos o nosso pensamento ao alto em agradecimento. Agradecimento, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de termos acesso à Tua mensagem de luz e de amor, de forma que possamos a cada dia buscar, colocar em prática, vivenciar os Teus ensinamentos. Gratidão, Mestre Jesus, por todos os dias vivenciados sobre a luz da Tua doutrina. Nesse instante, queremos também rogar aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Cearense, aos irmãos responsáveis pela fluidificação das águas, que nesse momento todas as águas que estão colocadas nos seus respectivos recipientes, nas casas dos irmãos que nos ouvem nesse dia, que possam ser colocado nela, depositado nela, todas as energias de paz, de luz, de fortalecimento das nossas forças, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Que ao ingerirmos, Senhor, essa água, possamos sentir o alívio para as nossas dores, na certeza do Teu amparo e da Tua proteção. E assim, mais uma vez, gratidão, que assim seja.